Olá, amados irmãos na fé e visitantes do canal. Dando continuidade ao último vídeo, a Terra é plana ou esférica? Terceira parte. Porém, eu quero dizer algumas coisas aqui sobre alguns comentários que eu recebi, até no WhatsApp. Pediram para eu rasgar a Bíblia e me chamaram até de mentiroso por não acreditar na teoria da Terra plana. Pessoas que acompanham o canal, me admiravam, gostam dos meus estudos, mostraram outro lado. Eu quero dizer que não os condeno, eu os perdoo, porém não é assim que vamos dar testemunho da verdade ou que realmente estamos corretos no posicionamento que defendemos, chamando o irmão de mentiroso ou orientando a outra pessoa a rasgar a Bíblia, achando que a sua conclusão está correta. Então, irmãos, muitos planistas, infelizmente, não dão testemunho de que estão com a verdade ou inspirados pelo Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Não dão testemunho porque xingam, pedem para a pessoa rasgar a Bíblia. Não é assim que vamos falar para uma outra pessoa se em algum momento a gente se encontrar equivocado diante de uma interpretação da palavra. Nós temos que ser humildes o suficiente para entender que erramos. Porém, muitos disseram que eu estava negando as escrituras, ou seja, a pessoa nem conhece a gente, né? No caso, a pessoa que comentou ou as pessoas que comentaram nem te conhece e diz que você está negando a palavra, as escrituras. Quem ver o canal ou ver alguns vídeos do canal e quem acompanha há muito tempo, sabe que o que eu defendo e testemunho são as profecias, são as sagradas escrituras. Eu estou defendendo elas, afirmando elas e não negando elas. E se eu digo, através da própria escritura, que a Terra não é plana, mas que a Terra é esférica, eu não estou negando as escrituras. Eu estou trazendo uma interpretação que aqueles que alegam que ela é plana não se aprofundaram. Somente se firmaram naqueles versículos de uma forma isolada, de uma forma que outros trouxeram para eles entenderem. Eu não sei se aqui todos viram uma reportagem da Netflix sobre a Terra plana. Nenhum dos personagens, ou dos pioneiros que iniciaram esse novo movimento, essa sociedade dos planistas, falaram das escrituras ou do Criador. Se você ver a reportagem, eles usam somente a teoria e não falam nada das escrituras. A base das escrituras vieram depois para agregar cristãos e dar mais força, para que a teoria tivesse mais força. É que colocaram e usaram das sagradas escrituras. Então vejam essa reportagem e, sem mais delongas, vamos ao estudo. Então, como tinha prometido no último vídeo, vou citar uma das passagens mais usadas pelos planistas, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 14. E assim está no versículo 14. A terra toma forma como barro, sob o trabalho do sinete, e tudo nela se observa como as cores de uma roupa. Então temos aqui o Criador falando a Jó de como ele criou o mundo e deu ordem, colocou limites na sua criação. E nesse versículo ele está citando o sinete, que era uma tecnologia, uma ciência que o homem daquela época conhecia, que cria uma modelagem. Sinete. Porém não quer dizer que o mundo inteiro é no formato de um sinete, porque aqui ele está citando a terra. É só você ver o versículo anterior. No versículo 13, a fim de que ela... Vamos ler do versículo 12. E tu, Jó, já deste ordens amanhã, ou determinaste a alvorada o seu lugar?
a fim de que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os perversos? Imagina, você pegar a terra pelas pontas e erguer, você está criando o quê? Montanhas, picos, penhascos. E consequentemente se cria o quê? Abismo. O que diz o versículo 13? Pegar, a fim de que ela apanhasse a terra pelas pontas, está dando uma forma à terra, e sacudisse dela os perversos. Sacudisse para onde? Para cair no abismo. Por isso que no versículo 14 ele diz e coloca sobre uma modelagem, dá exemplo de uma ciência que o homem conhecia na época, mas não está dizendo que o mundo ou a terra é plana ou num formato de um disco. A terra toma forma como barro sob o trabalho do sinete, porque o sinete, quando você aperta ou pressiona ali contra a massa do selo, ele vai gerar uma forma, né? Com planícies, com planaltos, picos, partes planas, partes altas e assim por diante. Se você pegar aquela massinha de criança de escola, né? E modelar ela numa esfera, e você pegar um sinete e modelando várias partes dessa esfera, ela vai tomar forma do mesmo jeito. Só que isso que não perceberam e entenderam que quando o Eterno dá o exemplo do sinete, porque era o que eles conheciam na época de modelagem sobre uma massa, alguns entendem que a Terra seria no formato de um selo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só ver os versículos anteriores. E tem mais. Usam esse versículo em contraste com o livro de Provérbios, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 22 ao 29, porque é o que mais citam os planistas, né? Então vamos ver no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 29. E assim está. Lembrando que eu estou lendo na versão de King James. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho. O Yahweh, né? Aquele que disse, eu sou o que sou, eu serei o que serei. Me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Aqui é a sabedoria, é o nosso amado Salvador, que também é representado pela sabedoria do Eterno. E no versículo 24, nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Preste atenção nesse versículo. Está falando de abismo no sentido de fundo da terra. Está assim no versículo 25. Antes de serem estabelecidos os montes e se formarem as colinas, eu já existia. E no versículo 26. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Aqui está citando o mundo, exatamente, não somente a terra, porque o mundo não é feito somente de terra, mas de águas, atmosfera, ar. Versículo 27. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, está vendo aqui? Façam a conexão do versículo 24 para o versículo 27. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Esses abismos que ele está citando aqui, é esse aqui do versículo 27, não no espaço sideral como desenharam na terra plana. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte, sobre a superfície do abismo. Que horizonte é esse? São as águas sobre a face do abismo, o fundo do mar, e etc, etc. É algo muito profundo se você for estudar isso aqui. Quando fixou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, porque de lá também sai água.
São as partes mais baixas da Terra. É disso que ele está falando. Uma prova que a Terra tem curvatura. Tem abismo e tem a parte alta. No versículo 29, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então temos aqui um contexto de que ele está falando de quê? Do quê? Da formação da terra, do abismo, que são as partes mais baixas lá da terra, também tem uma representação espiritual. E quando ele fala aqui do horizonte e das águas e das fontes, são do fundo do mar, das partes mais baixas da terra, que surgiram e formaram os mares. E em Gênesis temos a divisão disto, das águas dos mares, dos rios e da parte seca. Então é disto aqui que ele está falando. De uma terra que é realmente esférica. Não tem nada a ver com terra plana. Esses versículos aqui que usam para dizer que a terra é plana. Não é um abismo fora das bordas de gelo, no espaço sideral, na parte de baixo do disco da terra plana, como eles colocam. Ele está falando do formato da terra esférica aqui. Está claro no texto, é só se aprofundar mais. E já com o que eu falei aqui, está bem claro. Só se você ignorar e recusar realmente negar a palavra, como insinuaram que eu fiz. Porque eu estou afirmando aqui é a palavra dentro do contexto dela. Ele está falando aqui das águas que cobrem o abismo. E não é no espaço sideral, não. Ele está falando das fontes das águas que surgem das partes mais baixas da terra, do abismo. E agora, para provar que usam realmente os versículos fora do contexto, vamos ver no livro de Salmos, capítulo 143. Os versículos 8, 9 e 10. Mas eu vou ler primeiramente só o 10, que é o que eles usam e isolam, fora do contexto. Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus, o meu Elohim. Teu bondoso espírito me guie por terra plana. Eles usam esse versículo aqui para dizer que o mundo, a terra toda é plana, fora do contexto. Porque esse versículo aqui, o salmista, em hipótese nenhuma, está afirmando que o planeta, o mundo que vivemos, é plano, nesse sentido, da teoria da Terra plana. Eles estão usando esse versículo fora do contexto, dando uma outra interpretação. Por isso que só citam ele. Agora vejam o versículo 8 e 9, que vem anterior a ele, ao versículo 10. Faze-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Então o salmista está orando ao Criador, ele está para sair, fazer uma jornada, e entrega o seu caminho ao Criador. E pede direção a ele para onde ele deve ir e seguir. E no versículo 9, Senhor, Yahweh, livra-me dos meus inimigos, pois me refugiei junto a ti. Agora prestem atenção, porque ele está dizendo, livra-me dos meus inimigos. Vejam que no versículo 8 ele pediu para que ele guie ele no caminho que ele deve seguir. E no versículo 10 ele fala, para fazer a vontade dele e para que ele o guie por terra plana. Por quê? Porque o contexto é que lá em Israel, em Jerusalém, onde habitam vários montes, existem vários montes lá, penhascos, picos, e os bandidos, os criminosos, os assassinos, se escondiam nesses picos, nesses penhascos, esperando que uma pessoa passasse ali para assaltar. Os ladrões faziam isso. Esse é o contexto desse texto. Ele fala e pede para que ele guie
por terra plana, para que ele não passe por esses caminhos que são perigosos. Ele está falando no sentido de uma planície, de um caminho sem ser tortuoso, sem penhascos, sem montes. Por isso que ele ora aqui nos versículos anteriores. Esse é o contexto. Não tem nada a ver com o mundo que vivemos, ser no formato de um disco. A prova é o Salmo 121. Vamos ler somente o versículo 1 do Salmo 121. Esse é o contexto. Levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? Por que socorro? O versículo 2: o socorro virá do meu Senhor, de Iarro, do meu Iarro, o Criador dos céus e da terra. É exatamente por causa disso que eu vos falei. Porque quando ele olhava para os montes, ele apelava para o socorro do Criador. Porque era nos montes, quando ele tinha que passar por aqueles caminhos, que ele realmente tinha receio de passar por algum perigo, por causa dos bandidos e criminosos que se escondiam lá. Então, o que isto tem a ver com o mundo ser plano? Elevo os meus olhos para o monte. O contexto aqui do Salmo 121, do Salmo 143, não é que o mundo é plano. É que ele agradece ao Criador e coloca a sua proteção no Criador e o agradece por ter caminhos melhores em suas jornadas, de forma literal, para não passar por caminhos perigosos. Então, esse é o contexto real. E qualquer um que ignorar essa passagem, isolando esse versículo, pode ser o canal que for, o canal que tenha mais inscritos e visualizações. Pode falar o nome do Eterno em hebraico, pode falar o que for. Se isola esse versículo, fora desse contexto aqui que eu falei para vocês, para dizer que o mundo em que vivemos é plano, a Terra é plana, está indo contra o contexto real, está indo contra a palavra, está usando o versículo para afirmar uma outra coisa, que o contexto não afirma. Então, vai da sua honestidade e sinceridade. Se você ainda não tinha visto esse contexto, vai então da sua sinceridade em escolher o que você realmente quer seguir e manter a sua fé. Eu mantenho a minha fé nas Sagradas Escrituras, e não sou eu que estou negando elas. O problema é que alguns querem realmente discernir as Escrituras sem se aprofundar exatamente com elas. Querem usar de intelecto humano, sabedoria humana, para interpretar palavras que foram inspiradas pelo Espírito do Criador. Então, para interpretar as Escrituras, tem que entender os contextos da própria Escritura, porque ela interpreta a si mesma. A Bíblia interpreta a si mesma, como alguns dizem. É necessário esse entendimento do alto, do real contexto, não conforme um achismo, uma teoria ou uma inteligência humana. No próprio livro de Jó, capítulo 22, versículo 14, está assim: nuvens espessas o envolvem, de tal maneira que ele não pode enxergar quando percorre a abobada celeste. Também usam esse versículo para falar do domo. Porém, esse próprio versículo mostra que essa abobada, ela não é somente um meio círculo ou uma meia esfera, mas ela é toda uma esfera. Porém, você não tem uma visão, um zoom humano lá de cima para baixo para poder ver isso. Tanto que no versículo 12, o que contradiz os planistas, e eles não leem porque eles só citam o versículo 14, porque querem dizer que as estrelas estão bem perto, né? E são bem menores do que alguns acreditam ser. Mas vejam o que está escrito no versículo 12. Desse mesmo contexto: porventura não está Deus, não está Elohim nas alturas dos céus? Olha para as mais altas estrelas e vê como estão distantes. Estão vendo aqui?
A Escritura está dizendo que as estrelas, as mais altas estrelas, estão distantes. E a ciência, mesmo que ela tenha se equivocado em alguns pontos, realmente, na ciência existem falhas, mas também existem acertos. A ciência, com tudo que já falhou e acertou, ela diz, ela afirma que as estrelas estão distantes. É o que está escrito aqui. E os planistas querem dizer que as estrelas não estão tão distantes assim, né? E elas também não são do tamanho que se baseiam a ciência. Bom, estão contradizendo a Escritura, porque o que a Escritura está dizendo aqui é que elas estão muito distantes. Tá? Então, eu vou citar outras passagens aqui, mas o último vídeo, quem não viu, veja, é um vídeo que também refuta facilmente essa teoria da Terra plana. Infelizmente, algumas pessoas foram detidas em versículos isolados e por isso acreditaram nessa teoria, que o formato do mundo é plano. Mas eu quero dizer que bem antes do Messias vir à Terra, antes de Cristo, para que todos entendam, mais de 200 anos antes de Cristo, já falava que a Terra era esférica e que ela possui curvatura. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns querem dizer que é uma mentira globalista, que o mundo em que vivemos é uma esfera. Alguns querem dizer que é uma mentira globalista do século XX. Querem dizer isso porque a Terra sempre foi plana na cabeça deles. Sendo que desde antes de Cristo, antes do Mashiach, já se falava da Terra esférica. Também falavam da Terra plana. Alguns também já falaram que a Terra era quadrada. Porém, a ciência que temos se desenvolveu de um ângulo de 360 graus, que é provado facilmente, e não de 180 graus, como está na Terra plana ou no domo da Terra plana. O pior é que alguns planistas chegam a acreditar e passar isso para as outras pessoas, que não existem satélites, que não existe estação espacial. Tudo é através de antenas. A comunicação toda é feita através de antenas e radares. Porém, não tem como eles refutarem satélites inteligentes viajando no céu e sendo visualizados a olho nu. Então é uma mentira globalista do século XX? Claro que não. Desde antes de Cristo já se falava da Terra esférica e da curvatura da Terra. Agora, alguns dizem que o Sol é do mesmo tamanho da Lua. Só pelo fato do eclipse total, quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, é óbvio que o Sol não é do mesmo tamanho da Lua, porque ele está mais distante. Por estar mais distante, pode até parecer do mesmo tamanho, né? Uma angulação vista aqui da Terra, porque a Lua cobre todo o Sol. Mas é óbvio que quando o objeto está mais distante e se torna do mesmo tamanho no que está mais na frente, é lógico que aquele objeto que está mais distante é maior do que aquele objeto que está mais próximo. E no livro de Gênesis, o Bereshit, temos ali a citação do Criador sobre o luzeiro maior e o luzeiro menor. Porém, até esse texto, alguns querem torcer para dizer que está equivocado e não é. Terão que prestar contas ao Criador, porque o que está escrito é verdadeiro. O Sol é o luzeiro maior e a Lua o luzeiro menor. É o que está escrito. Catan e Gadol. Um maior e o outro menor. Então, não tem como torcer esse texto. Tá? Mesmo no hebraico se cita um maior e um menor. Agora alguns querem torcer até no hebraico. Então estão realmente negando as escrituras para tentar validar a teoria da Terra plana. Pode ser o canal que for, pode ser um cientista, pode ser um professor renomado, pode ser o que for. Se torcer as escrituras, terá que prestar contas com o Criador.
a não ser que você se arrependa do engano que já cometeu. Porque até pela ciência é óbvio que o Sol é maior que a Lua. Porque até pela visão humana é óbvio que o Sol é maior que a Lua. Senão o Sol não estaria mais distante que a Lua da Terra. Isso é provado no eclipse. Então eu vou parar por aqui. Se quiserem que eu cite outras passagens, eu tenho até aqui já anotado, de passagens que eu não citei, mas não sei se é preciso citar, talvez não. O que eu já falei acredito ser suficiente, mas se quiserem eu faça ainda mais uma continuação, coloquem aí nos comentários e citem os versículos que querem que eu fale. Quem não viu os outros vídeos onde eu cito outros versículos, veja, para que você não peça um versículo aí que eu já tenha falado dele. Então que o Eterno abençoe a todos, Shalom e até os próximos estudos.